Olá, crianças! Essa vai ser uma videoaula diferente, porque faltou luz. Nós vamos gravar sem luz mesmo. Então pode ser que não fique tão nítido, ou pode ser que eu fique extremamente suado, porque tá quente. Vou só estruturar direitinho, posicionar o celular, para que a gente possa começar. A gente fala, crianças, ao longo do estudo da administração, das teorias que fundamentaram a forma que nós fazemos a administração hoje. E essa segunda etapa da nossa disciplina, ela diz respeito a essas teorias, ela diz respeito às teorias e aos teóricos que trouxeram base para como nós gerenciamos as empresas, como gerenciávamos e como gerenciamos até hoje. A primeira das teorias que nós vamos estudar é a teoria chamada teoria científica, que surge nos Estados Unidos no período pós-revolução industrial e tem como principal precursor Frederick Winslow Taylor. Vou explicar para vocês um pouquinho o momento histórico que essa teoria surge e a importância que ela tem para nós. Antes da Revolução Industrial, nós produzíamos as coisas de forma manufatureira, o que significa que nós produzíamos por encomenda. Eu ia produzir um par de sapatos se o cliente me pedisse um par de sapatos. Eu ia medir o pé direito, o pé esquerdo, eu ia escolher com esse cliente o material do sapato, o formato, o modelo, tudo. E aquele par de sapato ia ser feito sob medida só para aquele cliente. Demorava a ficar pronto? Não era barato, só servia para ele. Se ele desistisse, não servia para outro. Com o advento da Revolução Industrial, no momento em que eu começo a produzir em massa, com o advento do motor a vapor, eu começo a produzir em massa, eu tenho máquinas para produção em massa, eu não produzo mais uma unidade para o sujeito que me procurou, eu produzo inúmeras unidades e vou achar gente que possa comprar aquilo que eu estou produzindo. E aí eu não faço mais personalizada para aquele cliente, eu faço padronizado, que vai servir mais ou menos bem em todo mundo. É nesse contexto que a administração em consciência surge. Por quê, gente? Porque até que isso aconteça, eu não preciso cogitar, pensar em gerenciar os processos administrativos. Porque eu produzo por solicitação, por demanda, tudo que eu produzo está sendo vendido, está tudo certo. No momento em que eu passo a ter indústrias de fato, eu passo a precisar da administração. E a administração começa a dar seus passos enquanto ciência no período pós-revolução industrial. E Taylor foi um dos primeiros sujeitos a estudar, a pensar, a teorizar essa ciência. Ele começou a estudar como era a gestão das organizações e tudo que ele desenvolve nessa escola administrativa, na escola chamada administração científica, é seguida por nomes muito importantes da história, entre eles Henry Ford. Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo documentário sobre a vida de Ford, eu vou pedir que vocês assistam, eu vou disponibilizar ao fim dessa aula. Quais são as características dessa administração científica? Primeiro, remuneração por produção. Eu vou pagar para o meu funcionário melhor se ele produzir mais, pior se ele produzir menos. Ou seja, é bem parecido com o que a gente fala nos dias de hoje, quando a gente fala de garantir que os meus vendedores, que os meus intermediários ganhem, como é que chama? Comissão, perdão, minha memória tá fraca. A remuneração por produção é assim, quanto mais eu produzo, mais eu recebo. Uma outra característica da administração científica é o combate ao desperdício tanto de matéria, de material, de matéria-prima, como do uso da mão de obra mesmo, por meio de um estudo chamado Estudo dos Tempos e Movimentos. Eu vou estudar a melhor forma de fazer uma tarefa, eu vou cronometrar o tempo que essa tarefa deve durar e eu vou fazer todas as tarefas desse jeito, dessa forma, no menor tempo possível. Uma outra característica é a racionalização do trabalho. O que significa isso? Eu vou premiar os meus funcionários pelo alcance de metas. Alcançou a meta, recebe um bônus. Alcançou a meta, recebe um extra. E aí surge um termo que é homo econômicos. É o homem movido financeiramente, o homem movido por dinheiro, quando a motivação desse ser humano é financeira. Como eu vou buscar
o estudo de tempos e movimentos, eu vou buscar também padronização de tudo, de equipamentos, de maquinário, de ferramenta, de condição de trabalho, de processo, de tudo, para que eu exija que todos os meus funcionários façam todas as tarefas exatamente no mesmo tempo, eu preciso dar a eles exatamente as mesmas condições. Princípios da administração. A administração científica estabelece que toda a minha gestão precisa ter supervisão. Os supervisores pensam e os funcionários executam. Vocês conhecem isso como manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Existem algumas características que fundamentam, alguns princípios que fundamentam essas características da administração científica. Primeiro princípio, o princípio que a gente chama de princípio do planejamento. Eu estabeleço um método de ação, eu estabeleço como as coisas vão ser executadas e eu vou seguir esse método de ação. Isso é a prévia do que hoje a gente chama de planejamento. Princípio do preparo. Eu vou selecionar cientificamente as pessoas, as máquinas, os materiais e os processos, para que tudo seja preparado adequadamente para produzir as coisas da melhor forma possível. Princípio da execução. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Na administração científica, eu pegava cada tarefa e dividia na menor tarefa possível. E cada funcionário fica responsável só por uma tarefa pequenininha. Esse é o momento que normalmente eu pego uma caneta. Deixa eu ver se eu consigo achar uma caneta no escuro. Peraí. Eu espero que vocês consigam ver minha caneta. Supor que eu tenho uma fábrica de canetas. A minha função como funcionário é colocar a tampa da caneta. Eu só faço isso. A tarefa é essa. Eu não mexo com a cor da caneta, eu não coloco a tampinha de trás, não coloco a carga dentro da caneta, eu não coloco a caneta dentro da caixa, eu só coloco a tampa. A minha função é só essa, eu vou fazer só isso pro resto da vida. E isso é o que eles chamam de princípio da execução. Eu vou desmembrar as tarefas na menor tarefa possível para que o meu funcionário seja super especializado em fazer essa única tarefa. Princípio do controle, eu vou ter gente controlando tudo que é feito, de olho no meu funcionário. E o princípio da exceção, eu não vou mudar nada a não ser que algo saia do padrão. Se alguma coisa sair do padrão, se alguma coisa for uma exceção, eu vou lá e corrijo. Tá claro até aqui? Eu espero que sim. Essa teoria, ela é uma teoria muito nítida hoje. Eu vou ajudar vocês a pensarem onde. Vocês já viram que em redes de fast food como o McDonald's, todo sanduíche sai sempre igual? Se você pedir 50 vezes um Big Mac, ele sai 50 vezes com os mesmos ingredientes, na mesma ordem e no mesmo tempo? Porque cada funcionário tem uma tarefinha e porque o padrão é exigido. Tem padrão até de lavagem de mão, tem padrão até de limpeza do banheiro. E isso é interessante, turma, porque o McDonald's é uma empresa moderna que ainda utiliza a teoria científica para gerenciar seus funcionários. Eles também são remunerados por produção, se eles produzem mais, ganham mais. Eles também têm metas para bater, eles também têm um processo de supervisão, de alguém fica de olho, e o funcionário que executa, ele é pago só para executar. Isso não é uma coisa ruim, tá, gente? Isso não é uma crítica para a gestão dessa organização. Isso serve para as redes de fast food, não serve para todo tipo de organização. O que me leva a falar um pouco sobre as críticas que essa teoria recebeu. Primeira crítica, o mecanicismo da abordagem. Eu trato a administração de uma forma tão mecânica, tudo tão... que a crítica que ela recebe é que ela é uma teoria da máquina. Eu lido com todos os processos como se tudo fosse uma maquininha funcionando. E aí eu vou pedir para vocês se lembrarem de um filme que eu espero que vocês tenham assistido no colégio. Se não, deem uma pesquisada. Um filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos, em que ele é um funcionário de uma fábrica. A fábrica que funciona como um relógio. E aí eu vou para a segunda crítica. A super especialização, aquela tarefinha minúscula,
robotiza o meu funcionário. Ele faz tantas vezes a mesma tarefa do mesmo jeito que ele vira um robozinho. Ele nem tenta fazer diferente. E aí eu tô fazendo a ênfase no filme do Tempos Modernos, que é Chaplin tanto aperta o parafuso, que ele sai fazendo isso até cair na máquina. Ele sai fazendo isso fora da fábrica. No filme documentário do Ford, vocês vão ver algo nesse sentido também. Uma outra coisa que é interessante é a visão microscópica do homem. Por quê, gente? Porque a teoria científica, ela diz que o homem é movido por finanças, ele é movido por dinheiro, o que não é mentira. Mas é dito que ele é movido só dessa forma. Se eu não pagar por isso e se não ficar de olho, ele não faz nada. Ele é movido financeiramente, ele é preguiçoso. Vocês vão ver no filme documentário do Ford, que ele diz que um homem não teria um dia de trabalho a não ser que ele fosse pego e forçado a fazer isso. Essa é a forma de ver. Ainda tem muito gestor que vê assim, não é necessariamente errado, porque todo mundo conhece alguém que só trabalha debaixo da chicotada. Se você não conhece, fique esperto, pode ser que esse indivíduo preguiçoso seja você. Espero que não. Outra crítica muito severa que essa abordagem seguiu é a ausência de comprovação científica das suas afirmações e princípios. Daiane, o nome dela é administração científica, não tinha comprovação científica? Não. Por quê, gente? Porque para eu ter uma comprovação científica, eu tenho que ter uma teoria, testar essa teoria e validar ou negar essa teoria. E não foi feito isso. A abordagem científica foi toda desenvolvida em cima do estudo de uma indústria, que, por sinal, é outra crítica, que essa abordagem focava apenas em organizações industriais. Certo, crianças? Eu vou deixar o linkzinho para o filme documentário do Ford, não deixem de assistir. A gente vai discutir muito isso e é conteúdo também, tá? Ford foi um dos maiores nomes da administração científica. Na próxima videoaula a gente vai falar da administração clássica e a administração científica e clássica andam juntinhas, certo? Por hoje é só e desse vídeo no escuro vocês estão liberados.